Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Cristo esteja com vocês. O Senhor tem muito a nos falar, a nos ensinar, e hoje um texto muito conhecido a respeito do novo nascimento que se encontra em João, capítulo 3, que eu vou ler apenas alguns versículos. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vamos ler até aí esse texto, que tem mais ainda a ler, e eu sugiro que você leia. E o texto hoje é que o novo começo é entender aquilo que Jesus nos fala. Desde criança nós somos curiosos, desde criança somos assim interessados em coisas diferentes, porque crianças elas manifestam fascínio em captar aquilo que está à sua volta, o mundo à sua volta, as coisas. E quem já não foi curioso quando criança? Há uma linguista especialista em tecnologia e educação chamada Débora Calassia. Ela escreveu uma matéria que dizia que quando nós ficamos curiosos a respeito de algo, nós buscamos estimular o desejo de saber sobre esta coisa. E essa inquietação é que faz a gente ir atrás de algo, de formular perguntas, de assimilar conceitos, ideias. E é a partir daí que surgem, né, que surgem as ideias, e também a partir daí que começamos a elaborar uma teoria e criar algo que antes não existia. Enfim, é a partir daí que o aprendizado acontece. Então é isso que ela está dizendo. E realmente foi isso que aconteceu com aquele homem que aí está no texto chamado Nicodemos. Essa história é registrada aí no Evangelho de João. Tão interessante que o texto marca aqui, diz aqui no versículo 2, que certa noite Nicodemos vai visitar Jesus para quê? Conhecer mais sobre ele. Ele já sabia alguma coisa, mas ele queria saber mais ainda. Nicodemo, Nicodemo sabia que Jesus foi enviado de Deus. Ele diz no texto, por quê? Porque Jesus fazia milagres. Então ele estava fascinado já com isso. O texto diz que Nicodemos era ali um membro do Sinédrio, que era o Conselho Supremo e Tribunal dos Judeus, aquele que era dirigido por um sumo sacerdote. Interessante é que ele foi em busca de respostas. E apesar da sua religiosidade, do seu autoconhecimento, ele estava perdido. Então o caminho para se encontrar era conhecer Jesus. E é interessante que nós vemos pelo texto que Jesus estava disponível, estava acessível a ele.
E Jesus aponta por algo que talvez ele não esperasse, um nascer de novo. Mas quando Jesus expõe que é preciso nascer de novo, ele foi incapaz de assimilar as verdades espirituais que foram ali expostas por Jesus. E esse é um grande problema que perdura até os dias atuais. E por quê? Porque muitas pessoas, assim como Nicodemos, que têm sérias dificuldades para entender as verdades de Jesus Cristo, não consegue captar essas verdades. A grande mensagem, irmãos, é que o reino, né, esse reino que é, é apresentado por Jesus Cristo, é um tipo de reino diferente, até então conhecido por Nicodemos. E como ele é um reino diferente, ele requer um tipo diferente de entrada para este reino. Então, a escolha, né, o caminho para esse reino, não foi baseado em conquista intelectual, não foi baseado em posição social, porque isto, né, o cargo que ocupa, porque isso Nicodemos tinha de sobra. Ele era é, inteligente intelectualmente, tinha uma excelente posição, tinha um cargo maravilhoso, mas esse reino que Jesus está apresentando não está pedindo essas credenciais, ele está dizendo que para entrar é necessário um coração novo, um coração transformado. É isso. E o que nós queremos afirmar nesta manhã, nesse dia maravilhoso, é que o encontro com Jesus pode gerar em nós um novo nascimento. E é isto que é a grande verdade. Se nós permitirmos e acreditarmos que Ele muda mais do que a aparência externa de uma pessoa, nós vamos perceber muito que Ele muda é o interior, é aqui o coração, é a nossa mente. E como isso acontece? Isso que é sensacional, né? Através de implantar dentro de nós algo radicalmente novo, de usar da exclusiva obra de Deus para isso e de deixar dentro de nós aquilo que é mais precioso, o Espírito Santo. É Ele que trabalha na mudança do nosso interior. Então, queridos irmãos e irmãs, encontrar Jesus, esse é o melhor começo que alguém pode experimentar. É lógico que muitos querem entender, e ali foi Nicodemos para querer entender Jesus. Nós realmente não vamos conseguir jamais entender totalmente Jesus, mas nós não precisamos entender Ele, mas entender aquilo que Ele nos requer, aquilo que Ele nos aponta. Esse é o melhor e mais primoroso começo para todos nós. Então, eu penso que esse exemplo de, de Nicodemos é salutar para todos nós. A curiosidade de querer saber aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus nos coloca e aquilo que Jesus tem feito. Então, essa curiosidade nos leva a conhecer cada vez mais. Essa curiosidade de Jesus nos leva a um novo nascimento. E nós precisamos nascer
todos os dias, não é verdade? Que possamos nascer hoje e sempre. Entender Jesus, eis aí o novo começo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e saiba que muita gente ainda precisa deste encontro com Jesus. E você é uma ferramenta primordial para isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.